Olá, tudo bem? Sou o professor Jorge Cortez, aqui da Universidade Federal da Grande Dourados. Coordeno o grupo de pesquisa em agricultura de precisão e mecanização, né? Ministramos aulas nessa área de agricultura de precisão e mecanização agrícola, máquinas agrícolas. E hoje, dando continuidade a um dos nossos vídeos, playlists do nosso canal, vamos falar sobre as provas, questões ENAD do ano de 2013 e do ano de 2016. Tá? Nós tivemos algumas questões nesses dois anos de aplicações das provas ENAD. Nós temos outro vídeo no canal que explica o que é uma questão ENAD. Já temos lá o vídeo também do ano de 2019. Apresentamos aqui o ano de 2013 e 2016. Como tivemos poucas questões na área de máquinas e agricultura de precisão no ano de 2013 e 2016, resolvemos fazer juntos aqui na mesma gravação. Então vamos falar. Primeira questão ENAD, a questão número 10 do ano de 2013. Nós vamos fazer a leitura da questão e interpretá-la. Então, um preparo convencional, caracterizado por mobilização intensa, causa degradação das propriedades do solo, principalmente sua estrutura, favorecendo a erosão hídrica e o assoreamento de rios e lagos. Com relação a esse tema, avalie as afirmações a seguir. Vamos lembrar, quando a gente fala de preparo convencional do solo, nós estamos falando de aração e gradagem. Preparo convencional, né, o preparo primário, com arados, preparo secundário, com grades. Então essa é a conceituação aí de preparo convencional, bom a gente relembrar. Então, item 1. Uma das principais causas da degradação em áreas cultivadas é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas, aos implementos agrícolas e ao pisoteio animal. Então, vamos lá, degradação causada pela compactação do solo. Sim, o tráfego de máquinas causa compactação do solo. Os implementos agrícolas, como o preparo convencional, lembrando, o preparo convencional são dos implementos agrícolas, eles causam compactação. Lembram do famoso pé de grade, famoso pé de arado? A pressão que o implemento exerce sobre o solo acaba causando compactação sobre o solo e também o pisoteio animal causa compactação do solo. Então é uma afirmativa verdadeira. A compactação do solo 2, a compactação do solo modifica várias propriedades do solo, como retenção de água, a densidade e a resistência. Então a compactação modifica a retenção? Sim, quando há compactação do solo, você tem uma diminuição do volume do solo, né? Ele retira o volume de ar, diminui a quantidade de ar e aumenta a quantidade de sólidos, né? Você vai ter um tijolinho, vai formando um tijolinho, uma massa mais densa ali de solo que impede a retenção de água, impede a infiltração de água, aumenta a densidade do solo, aumenta a resistência à penetração e dificulta o crescimento radicular. Então, a 2 também é verdadeira. As práticas de manejo 3, né, devem proporcionar boas condições físicas do solo sem afetar a condutividade hidráulica. Sim, nas práticas de manejo a gente deve melhorar ou facilitar com que haja uma boa condutividade, a percolação de água no solo, a infiltração de água no solo. E a 4, o plantio direto é uma prática comum no Brasil. Sim, a gente faz muito plantio direto, na verdade a gente faz muita sucessão de culturas e chama isso de plantio direto. Implica, apesar de implicar a degradação do solo a longo prazo, por diminuir o conteúdo de matéria orgânica no solo. Então aqui nós temos algo bem errado em relação ao plantio direto. O plantio direto implica em degradação do solo? Não. O plantio direto implica em conservação do solo a longo prazo. Diminui o plantio direto, veja, o plantio direto diminui o conteúdo de matéria orgânica do solo? Não. A tendência com o uso do plantio direto é a conservação da matéria orgânica da palhada sobre o solo, que ao longo do tempo, a longo prazo, eu tenho um aumento do conteúdo de matéria orgânica. Então a questão 4 seria falsa, ela é falsa. Então neste caso, é correto afirmar que é verdadeiro a 1, a 2 e a 3, já deixei marcada aqui, a questão D, 1, 2 e 3 são verdadeiras com relação a essa questão do preparo convencional do solo, que envolveu a compactação do solo e, por fim, ele fala do plantio direto, que é um processo onde não temos preparo convencional do solo, onde não temos mobilização do solo. Tá? Então, essa é a resposta da questão 10 de 2013, a explicação. Não, letra D, a resposta correta. Questão ENAD número 29, ano de 2013. Então, vamos falar agora sobre tecnologia de aplicação. O principal objetivo da tecnologia de aplicação de agrotóxicos é colocar a quantidade certa de ingredientes ativa no alvo, com a máxima eficiência e de maneira econômica, afetando o mínimo possível o ambiente. Perde-se, porém, boa parte dos agrotóxicos aplicados a campo.
Estima-se que 90% dos produtos aplicados não atingem o alvo, dissipam-se no ambiente e acabam em reservatórios de água e, principalmente, no solo. Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir. Temos 3 aqui. 1. A correta aplicação de agrotóxicos utilizando-se de pulverizadores de barras tratorizados somente é possível quando se dispõe de pontas de pulverização que propiciam distribuição satisfatória, espectro de gotas uniforme e tamanho adequado. O 1 está correto, né? Porque na pulverizador de barra tratorizado, onde eu tenho o princípio ativo, basicamente a pressão hidráulica, que é o mais utilizado, né? Que ao final, lá na barra de pulverização, eu tenho a ponta de pulverização com o bico de pulverização, né, os bicos e as pontas de pulverização, elas devem propiciar distribuição satisfatória, uma cobertura uniforme, um espectro de gotas, né, o tamanho de gota adequado, para a gente ter uma boa cobertura e uma boa ao alvo, né? Até que o texto comenta aqui que a gente perde muito desses produtos por não atingir o alvo. Então, com essas características aqui da 1, a gente tende a minimizar o efeito de perda e atingir mais o alvo. 2. Uma aplicação eficiente de inseticida requer cobertura adequada à superfície alvo, ok? Que é obtido com gotas de tamanho grande. Opa, aqui gotas de tamanho grande. Então aqui, para eu ter uma cobertura do meu alvo, da minha superfície de maneira adequada ou maior, eu preciso de gotas pequenas. Gotas grandes não vão me dar cobertura maior. Eu vou ter um tempo de vida útil da gota maior, mas ela não me dá uma cobertura maior, ela me dá uma cobertura menor. Gotas grandes, cobertura menor. Gotas pequenas, maior cobertura da minha superfície alvo. Então a 2 é falso, um verdadeiro, 2 falso. 3. Entre as diferentes técnicas de aplicação de agrotóxico, as que se baseiam na pulverização são as mais difundidas, devido à flexibilidade que oferecem em diferentes situações. A gente pode fazer a aplicação de diferentes maneiras, mas a pulverização, que utiliza como veículo a água, né, que vai fazer a diluição e levar o princípio ativo ao alvo, é a mais utilizada, sim. É a mais utilizada. Nesse caso, nós temos a 1 e a 3 como alternativas verdadeiras. Temos então a letra C como resposta correta da questão 29, ENAD 2013. Então essas são as duas questões ENAD que nós tivemos relacionadas à área de máquinas, mecanização e agricultura de precisão do ano de 2013. No ano de 2006 nós tivemos apenas a questão 19, como na nossa área de máquinas e mecanização agrícola. Então essa questão ENAD 19, ela fala uma questão de cálculo que tem o seguinte enunciado. A capacidade operacional de máquinas e implementos agrícolas é definida pela quantidade de trabalho que são capazes de executar em unidade de tempo, correto? Com base nesse conceito, o engenheiro agrônomo realiza teste para determinar a capacidade operacional de um conjunto mecanizado. Ele encontra a velocidade, 2 metros por segundo, largura de trabalho 10 metros e eficiência de campo de 75. Então veja, a velocidade de trabalho, velocidade é distância sobre tempo. Quando nós estamos a campo, nós marcamos uma distância de 50 metros, colocamos o trator com o equipamento para percorrer esse percurso de 50, achando o tempo, né, eu consigo calcular metros por segundo. Então, velocidade é distância sobre tempo. A largura de trabalho, a gente faz a medição direta, vendo qual que é a largura da aplicação, a largura do trabalho do equipamento, a largura medida direta a campo. Após sucessivas passadas, a gente mede essa largura de trabalho. E eficiência de campo normalmente é tabelada ou ela pode ser calculada a campo também por meio dos tempos perdidos. É possível a gente calcular isso a campo. Tendo essas informações, a gente passa ao cálculo. Ele pergunta qual que é a capacidade operacional do conjunto mecanizado. Então vamos lembrar que capacidade de campo operacional é largura vezes velocidade vezes eficiência dividido por 10. Nós temos todas essas informações no enunciado. O único detalhe que nós precisamos lembrar é que velocidade vai entrar nessa forma em km por hora. Então, se a velocidade foi dada em metros por segundo, 2 metros por segundo, para a gente passar para km por hora, a gente multiplica pelo fator aqui de 3,6. Então, 2 vezes 3,6, eu vou ter uma velocidade de trabalho desse conjunto a 7,2 km por hora. Então, capacidade de campo operacional, largura vezes velocidade vezes eficiência dividido por 10. Largura 10, está no enunciado, velocidade em km por hora 7,2, a eficiência está em porcentagem, entrou aqui em decimal, 0,75, dividido por 10.
Fazendo essa continha básica aqui, nós vamos ter uma capacidade de campo operacional de 5,4 hectares por hora. Então, meu conjunto consegue fazer 5,4 hectares em 1 hora. Voltamos à questão, qual que é a resposta certa? Então, a resposta certa é a letra C, com 5,4 hectares por hora. Então, a questão 19 do ENAD 2016 é 5,4 hectares por hora. Então, por hoje é isso. Aproveite, estudem, tentem resolver essas questões. Um bom estudo aí para os ENADs. Tchau e até a próxima.